Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso resumo de hoje será o primeiro vídeo de uma pequena trilogia de um pouco de alguns aspectos que comprometeram, que contemplaram a história do Brasil entre o período colonial até o período do Brasil República. Então vamos começar dizendo que o Brasil colônia ele se inicia em 1500. Por que 1500? Porque 1500 é a data oficial do descobrimento, ou seja, da invasão portuguesa no Brasil, da invasão colônia no Brasil. Então, vale destacar que a história do Brasil não começa em 1500, ela começa muitos anos antes, porque nessas terras Pindorama, né, já existiam povos, já existiam culturas, já existiam outras pessoas habitantes, os povos nativos, ou seja, os povos indígenas já habitavam esta terra antes da chegada dos colonos aqui neste território. Então, em 1500 começa a história oficial, mas antes dessa tal chegada de Cabral ao solo brasileiro, né, na costa da Bahia, começou então a expedição anos antes de Colombo, ou seja, Colombo, o dito grande descobridor das Américas, né, do grande navegador, que em 1492 ele descobre a América e resolve repartir entre essas repartições de alguns países europeus, está Portugal e Espanha. Então, com essa divisão, né, do período aqui do Brasil, até 1500 até 1530 ou 34, onde aquela disputa entre Portugal e Espanha, portugueses e espanhóis, com o espaço territorial que estava dividido entre o Brasil para ambos. Ou seja, esse período aqui de disputas e conflitos ainda não era com assim uma colonização, mais precisamente dizendo de fato, entre portugueses e espanhóis, e Portugal ainda tinha uma relação com a Índia, né? Que foi aquela inicialização portuguesa na dominação, na exploração, na dominação, colonização dos povos. E quando eles chegaram às terras brasileiras, eles encontraram os povos indígenas, os nativos, os verdadeiros donos das terras, ou seja, Pindorama. E foi aquele choque cultural entre indígenas e portugueses, né? Pessoas completamente diferentes, mundos completamente diferentes. Então, Portugal, como ele mantinha uma forte relação com a Índia, ele ainda não havia explorado a fundo as riquezas naturais que tinha aqui no Brasil. E entre esses conflitos, né, entre franceses também, espanhóis, para colonizar e estabelecer uma coroa portuguesa aqui no Brasil. Ou seja, Portugal queria dominar todo o Brasil. Então, as capitanias hereditárias, né, que foi uma ordem dada por Dom João III, o rei de Portugal, para criar as capitanias e assim, né, Portugal tomar por completo a colonização e estabelecer a coroa portuguesa aqui no Brasil. Sendo assim, Salvador, então, é criada a primeira capital do Brasil, onde a sua administração passou a ser por Tomé de Souza. Então, o período pré-colonial antecede o período do Brasil colonial, que foi esse período aqui marcado por esses conflitos. As capitanias hereditárias, claro, que aquela divisão, nem colocar uma imagem aqui para vocês possam ter noção, não teve muito sucesso devido à péssima administração portuguesa com aquele conflito, né? Então, aqui, com o fim das capitanias hereditárias, com a péssima administração econômica e afins de Portugal, e aqueles intensos conflitos entre espanhóis, portugueses, ingleses e alguns outros, e também aquele processo de querer mais explorar e escravizar povos donos da terra, os povos indígenas. Portugal queria dominar mesmo por completo. Então, em 1549 é criado o governo geral. O governo geral onde Portugal seria o maior dominante de alguns territórios do Brasil. Com todo aquele conflito, aquela forma de dominação e expansão territorial de Portugal contra os outros países e todo o Brasil, né, acontecem algumas revoltas. Aqui estão algumas, claro que aconteceram mais, algumas inseridas na história e outras que não foram contadas na história, possivelmente possa ter havido algumas que não são contadas na história, e algumas aqui estão listadas que ocorreram entre 1684 até 1798, ou seja, todo o século XVI até o século XIX. Algumas revoltas estão, eu ia fazer um vídeo separado, né, para cada revolta, para que esse vídeo em si não fique extenso por completo. Temos a revolta dos Beckman em 1684, que aconteceu na província do Maranhão. Temos a Guerra dos Embaúbas em 1707, acontecida em Minas Gerais. Temos a Guerra dos Mascates em 1710, acontecida no Pernambuco. Temos a revolta da Vila Rica, ou a revolta de Filipe, em 1720, em Minas Gerais.
Temos também a Inconfidência Mineira em 1789, também em Minas Gerais, e a Conjuração Baiana em 1798, que aconteceu na Bahia, Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Tendo isso, né, tendo feito essas revoltas aqui, anos mais tarde, de 1500 até 1807, lá em Portugal, na Europa, acontecia a Era Napoleônica, onde Napoleão queria dominar a Europa como um todo. Entre essa Europa estava Portugal, né? E Portugal, com o rei Dom João VI, o pai de Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I aqui no Brasil, ele resolve fugir junto com sua família, ou seja, ele traz a corte da família real, já que Portugal dominava aqui no Brasil, ele resolve trazer a corte portuguesa para o Brasil. Então eles saem de Portugal fugidos em 1807 e chega às terras brasileiras na Bahia em 1808. Com a chegada da família real, Dom João II, VI, aqui no Brasil, são implementadas diversas implementações aqui no Brasil para melhoria econômica, viabilidade e sustentabilidade, já que a família real passaria a viver aqui no Brasil. Com isso, lá em Portugal, com a devastação da Era Napoleônica, com os conflitos que Napoleão estava causando no território, Portugal ficou em uma crise, ou seja, crise social, econômica e diversas outras. Com isso, a população portuguesa, lá em Portugal, aqui no Brasil, queria o retorno imediato do rei Dom João VI para Portugal, para que ele pudesse controlar aquela situação de caos que estava se passando devido a Napoleão Bonaparte. Com isso, acontece a Revolução do Porto, onde essas pessoas, além de pedir a volta do rei, pediam também que o Brasil, que até então estava começando a criar asas com a administração de Dom João VI, eles queriam um retorno, que o Brasil voltasse a ser uma colônia portuguesa, que não fosse assim independente, que o desejo de tornar o Brasil independente começara então ali. Com isso, com a Revolução do Porto e após as ameaças sofridas, Dom João VI ele resolve retornar para Portugal. Mas, após esse retorno, ele decide deixar o seu filho Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I, para a administração das terras aqui no Brasil, para que o seu trono pudesse ser sucedido. Com isso, né, gente, vamos destacar também que, assim como toda ascensão, existe também uma queda, que a queda da era colonial no Brasil foi através de muitas crises, né? Entre elas está a modernização industrial, onde a Europa onde a Inglaterra no século XVIII, inclusive eu fiz vários vídeos aqui, irei elencar na descrição do vídeo sobre o Tratado de Tordesilhas, também da independência do Brasil, descobrimento do Brasil, irei elencar para que vocês possam complementar mais com o vídeo de hoje. Então, com as crises, né, o desejo de tomar fim, quase assim, na escravidão, outros países adotaram pagamento por trabalho, coisa que o Brasil não tinha, né? As crescentes revoltas, as revoltas cresciam cada vez mais, os atrasos de Portugal em modernizar, né, em adaptar-se às mudanças que o mundo já estava começando, inclusive na indústria, né, a implementação de máquinas, além do trabalho manual, né, aquele contexto da Revolução Industrial, inclusive fiz um vídeo sobre isso. Também alguns aspectos que nós podemos apontar sobre o Brasil colônia a economia, alguns aspectos econômicos, né, do pau-brasil, logo da inicialização em 1500, daquela exploração do pau-brasil, na madeira que derivou o nome Brasil, que antes da invasão era Pindorama. Tem também o ciclo do açúcar, né, a economia açucareira, tem o ouro, tem a economia barata, do tráfico negreiro, da mão de obra escravizada negra africana, e também teve a exploração indígena no início dessa invasão. Então, em 1822, que todo aquele processo, né, de Dom Pedro I ter ficado aqui, Dom Pedro, e futuramente Dom Pedro I ter ficado aqui, acontece o dia do Fico, onde ele também recebe muitas ameaças para voltar para Portugal junto com seu pai, mas ele não fica aqui, ele resolve ficar, então é marcado como dia do Fico. Em 1822 até 1824 também é formada a Assembleia Constituinte para a elaboração de tornar o Brasil independente, e até que em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, é proclamada a independência do Brasil. Mas o Brasil, a partir dali, ainda não era totalmente independente. Então, apenas uma data simbólica. Com isso, com essa independência, começa o período no Brasil Império, que será o vídeo da próxima semana. Então, esse foi o vídeo de hoje. Observe na descrição desse vídeo alguns outros vídeos já gravados que irá complementar o que foi dito aqui. E obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!